Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, na pessoa do Sr. Dr. João Massano e também da Sra. Dra. Ana Alface, pelo amável convite que me foi formulado e que, na verdade, muito me honra. Cumprimentar também todos os presentes, muito em particular o Sr. José António Barreiros, que é sempre um gosto ler os seus escritos e também ouvir as suas intervenções. Muito aprendi hoje e é sempre uma mais-valia. Tenho pena não poder ficar para as apresentações dos outros intervenientes, porque terei que me ausentar depois para o Norte, porque às 9 horas da manhã tenho várias diligências marcadas e, portanto, ao longo do dia, e, portanto, não vai ser possível estar aqui presente, muito lamento. A minha intervenção eu dividia em 3 partes fundamentais. Uma primeira, que é muito aborrecida, que eu vou procurar ser o mais rápida possível, que tem a ver com o aspecto histórico da informática nos tribunais. Uma segunda parte sobre plataformas de informação jurídica, aquelas que existem e os benefícios que se podem obter delas também no judiciário. E uma terceira parte será talvez a mais complexa em termos e eventualmente não será de entendimento comum, que são alguns aspectos intraprocessuais da aplicação da informática nos tribunais. Então, em primeiro lugar, não sei se todos nós ainda nos recordamos destas máquinas de datilografar manuais que havia, portanto, nos tribunais. Esta está no Tribunal de Santarém, uma fotografia, e, portanto, que eram utilizadas para a elaboração dos ofícios. Os juízes não faziam nada disto, escreviam em manuscrito, não é? Aliás, algumas vezes era preciso solicitar para esclarecer qual era o teor, pedir para solicitar a transcrição, até às máquinas de datilografar eletrónicas, em 1988, que foram introduzidas nos tribunais, até depois ao processamento que passou a haver nos tribunais em editor de texto, o célebre DW4, que é o Display Write, portanto da IBM, e que era preciso às vezes um manual para perceber como é que aquilo funcionava, apesar de ser muito simples o seu processamento, não é? Em MS-DOS, portanto que ainda não sei se alguns ainda se lembrarão o que era o MS-DOS. Mas o que é certo é que era assim que se trabalhava, não é? Até que finalmente depois passou a haver a introdução da informática de uma forma mais abrangente, designadamente também com a melhoria do processamento de texto que passou a ocorrer com o Microsoft Windows. Mas, de facto, a informática dos tribunais passa também pela forma como o próprio legislador arquitetou o sistema. E é de 91, não é da diretiva que entrou agora em vigor, mas já em 91 havia um princípio de preocupação da utilização da informática e que a informática deveria processar-se de uma forma transparente, no estrito respeito pela reserva da intimidade privada e familiar e pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais do cidadão. E esta é a base, não é? Podemos ter muitas tecnologias, podemos ter portanto, a inteligência artificial tudo a funcionar, mas onde é que está a salvaguarda dos direitos fundamentais? Não é? E, portanto, por esse mesmo motivo é que houve uma proibição de tratamento automatizado dos dados pessoais e uma proibição também de interconexão de determinados ficheiros automatizados, já assim, portanto, em 1991. E, posteriormente, a lei foi alterada para que houvesse uma previsão expressa de indemnização por danos devidos ao tratamento ilícito de dados ou de outro qualquer que, em termos informáticos, pudesse decorrer dessa sua utilização. Por outro lado, a seguir, houve um incremento, portanto, daquilo a que foi chamado o governo eletrónico. Embora esta expressão governo eletrónico seja aplicável à administração pública, em sentido abrangente, dos quais os tribunais não fazem parte,
porque os tribunais são órgãos de soberania, mas este sentido, portanto, do governo eletrónico enquanto organismos do Estado, efetivamente foi também implementado nos tribunais, em que se procuraram implementar determinados instrumentos de modernização, precisamente com a introdução de formas de comunicação por via eletrónica, designadamente de início através de correio eletrónico, em paralelo com a entrega que antigamente se fazia da prática dos atos processuais, a entrega pessoalmente, da entrega, portanto, do envio pelo correio e, não sei se ainda se recordam, da telecópia, não é? Do fax, que continua em vigor. O Código de Processo Civil ainda continua em vigor e ainda é utilizado. Portanto, a telecópia que, portanto, havia as listas oficiais em que tinha que se verificar se efetivamente o mandatário estava ou não estava integrado nessas listas para o envio, portanto, dos atos processuais e a hora, não é? E a hora, especialmente a hora em que o fazia. Será às 23h59 no fax do mandatário, mas era a 0h02 no fax do tribunal, não é? Portanto, muitas vezes acontecia essa situação. E depois, posteriormente, em 1999, portanto, a lei do comércio eletrónico e dos atos eletrónicos, que efetivamente permitiu a emissão de documentos eletrónicos com valor, portanto, com a assinatura eletrónica qualificada. Eu não vou, portanto, desenvolver muito, apenas estou a dar pequenos tópicos peço desculpa. De seguida, efetivamente, houve a criação do regime do documento eletrónico. Neste caso, eu não vou falar deste aspecto, mas o regime jurídico que está neste diploma continua em vigor, designadamente para efeitos da eficácia portanto, do valor probatório dos documentos que são emitidos eletronicamente. Ou, por exemplo, mesmo uma mensagem de correio eletrónico. Porque uma mensagem de correio eletrónico, se estiver uma assinatura eletrónica qualificada, ela vale como um documento, como uma carta que é remetida. E se tiver o comprovativo da recepção, vale como carta registada com aviso de recepção. E, portanto, estes elementos continuam a ser relevantes, designadamente em sede probatória nos tribunais. Muitas vezes aquilo que acontece é que se juntam nos processos apenas cópias da mensagem de correio eletrónico, mas é muito relevante a referir se efetivamente foi recebido, em que termos foi recebido, quando foi recebido e se as partes estipularam ou não, que é algo que praticamente nunca é alegado, se as partes estipularam ou não aquela via de comunicação. Porque se porventura for alegado e provado no âmbito deste diploma que as partes estabeleceram esse meio de comunicação, isso só por si tem um valor acrescido em termos probatórios. Mas a maior parte das vezes não é feito. A maior parte das vezes é junto ao processo apenas a cópia, não é, impressa da mensagem de correio eletrónico, sem expressa menção a ter havido ou não, portanto, o acordo das partes na utilização nesse meio eletrónico. É certo que muitas vezes nós podemos dizer, bom, mas a parte respondeu também. É certo, mas não significa que há acordo do uso do meio eletrónico, que é um elemento muitíssimo irrelevante, muitíssimo relevante. Depois, houve portanto, a publicação da Lei 34 de 2009, que é uma lei fantasma, porque é uma lei que prevê o tratamento dos dados do sistema judicial. Foi inclusivamente constituída uma comissão nomeada pela Assembleia da República. Eu fiz parte dessa comissão, só que nós só tivemos uma reunião, que foi a primeira, para nos apresentarmos. E, portanto, não foi possível, por falta de interesse político, que a Comissão trabalhasse, porque esta matéria do tratamento dos dados referentes ao sistema social continua hoje muito vigente e, aliás, a lei continua em vigor, porque tem a ver precisamente com o recolho dos dados referentes aos processos dos tribunais judiciais. E não apenas dos tribunais administrativos, fiscais, mas, portanto, não apenas do ponto de vista das estatísticas, mas dos próprios conteúdos que estão nos processos judiciais. E, neste momento, há muitíssimos dados que estão nos processos judiciais que carecem de um efetivo tratamento. Por exemplo,
Atualmente, qualquer mandatário, ao inserir o nome de uma testemunha ou de um interveniente processual, o sistema vai automaticamente verificar se aquela testemunha já foi indicada noutros processos e qual é o seu número de contribuinte, quais são o seu IBAN, quais são os elementos todos, e automaticamente atualiza, mesmo quando o mandatário não insere esses dados. E esses dados até podem estar errados, não é? Portanto, há aqui um problema de tratamento dos dados do sistema judicial. Posteriormente, houve a implementação da tramitação judicial eletrónica. Primeiro houve um plano de informatização judiciária, que foi, portanto, com uma resolução da Presidência do Conselho de Ministros, portanto, em 1998, e é interessante do preâmbulo que constava lá esta referência, que a maioria dos portugueses continua a ver os tribunais como serviços submersos em processos cozidos à mão. Não sei se ainda continuam a ter esta visão. Penso que sim. Penso que os portugueses ainda têm esta noção dos tribunais. Portanto, isto foi uma resolução de 1998. Portanto, já há 20 anos atrás. Posteriormente houve, de facto, a introdução do Hábilos, que foi, portanto, um programa, uma aplicação informática desenvolvida pelos oficiais de justiça, pelos funcionários do tribunal, que efetivamente já continham muitíssimos campos e que permitiu, na verdade, sobretudo pelos formulários que foram redigidos pela Legais, uma simplificação e uma automatização do trabalho dos oficiais de justiça. Aliás, hoje é muitíssimo difícil encontrar, portanto, atos processuais que sejam praticados fora dos formulários. O que, por um lado, é positivo, no sentido em que existe uma agilização, mas, por outro lado, tem um aspecto negativo, em que, muitas vezes, não há um perfeito conhecimento do conteúdo, dos atos e dos termos em que esses atos são praticados de uma forma muito automática e que depois os destinatários muitas vezes também não compreendem. Não apenas os destinatários profissionais, mas estou a falar o destinatário, portanto, o cidadão comum, que muitas vezes recebe uma notificação do Tribunal com referência, portanto, a artigos do Código de Processo Civil, do Código das Custas, contudo o cidadão não conhece, portanto, o concreto teor daquilo que lhe está a ser comunicado. E, portanto, isso conduz muitas vezes, de facto, a dúvidas que não deviam existir numa notificação que é remetida pelo Tribunal, portanto, a um cidadão, qualquer que seja o fundamento em que a notificação tenha sido remetida. Posteriormente, houve efetivamente, simultaneamente, houve, portanto, a tramitação judicial eletrónica para os mandatários, através dos sítios dos mandatários, portanto, com o envio dos articulados, em PDF, os requerimentos, a consulta dos atos processuais, a notificação entre os mandatários, a consulta da distribuição, os agendamentos, as notas de honorários, enfim, que os setores certamente têm conhecimento, porque são obrigados a trabalhar diariamente no sítio dos mandatários, embora é uma versão web muito simples, e efetivamente carece efetivamente de um grande aprofundamento, designadamente em termos de fluxos documentais. Houve a implementação também dos tribunais NET em 2004, que permitiu a consulta online pública, qualquer cidadão pode fazer, portanto, da distribuição processual, excluindo, portanto, os procedimentos cautelares e, portanto, todos os outros processos que estão em segredo. Permite também a visualização dos atos que estão marcados, portanto, das diligências, a publicidade da venda, a publicidade da insolvência, portanto, tudo isto foram sempre mecanismos que foram paulatinamente sido acrescentados e que beneficiaram a relação dos profissionais que trabalham nos tribunais e, por outro lado, os seus destinatários. O CITAF também foi nesta altura, em 2004, com uma grande vantagem, porque o CITAF na altura permitia aos magistrados trabalhar remotamente, algo que nos sítios apenas muito recentemente passou a ser possível. E depois também, no âmbito da tramitação judicial eletrónica, a faculdade que passou a haver de uso do correio eletrónico na prática dos atos processuais.
Isto apenas aconteceu em 2000, portanto, em que foi possível fazer isso, sendo certo que nessa altura o mandatário tinha ainda que, no prazo de 5 dias, remeter o suporte digital ou a cópia de segurança acompanhado dos documentos que não tinham sido enviados. Atualmente, o uso do correio eletrónico é muito limitado, primeiro porque, a partir do Código das Custas Sociais de 2003, deixou de ser possível a apresentação mediante o suporte digital, mas continua a ser possível a apresentação de correio eletrónico, mas em 2007 passou a ser processualmente inadmissível o envio dos articulados por correio eletrónico. Já vamos ver a seguir esta questão do correio eletrónico, que ainda se coloca nos dias de hoje. No processo penal é possível, conforme um acórdão de fixação de jurisprudência de 3 de 2014, do Supremo Tribunal de Justiça, em que, efetivamente, ainda é possível a prática dos atos processuais por correio eletrónico. E, posteriormente, houve, efetivamente, a implementação dos sítios para os magistrados, muito em concretamente os magistrados judiciais, que ocorreu em 2008. O sítio na versão dos magistrados permite, efetivamente, visualizar os atos que o magistrado tem por realizar, o prazo em que já decorrido, o número de dias já decorrido desde a abertura da conclusão, permite, inclusivamente, fazer uma representação eletrónica do processo e criar um único ficheiro PDF com todos os atos processuais que foram praticados no processo, sendo certo, contudo, que este sítio dos magistrados judiciais, assim como também o sítio o sítio dos juízes como o sítio dos magistrados judiciais, tem ainda bastantes lacunas. Aliás, a aplicação informática não foi muito mais desenvolvida do que quando foi implementada em 2008, exceto para a introdução de determinados formulários e determinadas especificações de tramitação processual. Por exemplo, o mandatário judicial é obrigado a submeter o seu articulado em PDF. E alguns mandatários, inclusivamente, até o digitalizam, algo que neste momento não é o que a portaria diz. A portaria diz que o PDF tem que ser em formato que permita, portanto, a leitura, portanto, que é o PDF-A, portanto, que é a leitura do conteúdo, e muitas vezes não tem. Portanto, é uma utilização simples, fotografia, e, portanto, não permite essa leitura. Mas, efetivamente, já existem aplicações que permitem a submissão, por exemplo, de um articulado ou de um ato processual por exemplo, em processador de texto, em Word ou equiparado, converter automaticamente em PDF com a aposição da data, da hora e, portanto, da assinatura eletrónica, mas mantinha-se no sistema aquele formato eletrónico, portanto, editável, que seria muito relevante, por exemplo, para o magistrado utilizar na compilação do despacho senador, ou se o fizer, ou para a sentença final. E do mesmo modo para as sentenças. Porque, relativamente às sentenças, o magistrado, portanto, elabora em Word e ao remeter para a secção é convertido automaticamente em PDF, mas não fica no sistema o original em Word que o magistrado trabalhou. E esse original podia se ficar disponível para os mandatários. Não é que estivesse em causa a fidelidade e a integridade do documento, porque o documento que existia era o PDF. O documento Word é que permitia ao mandatário trabalhar, por exemplo, para interpor recurso. Não é? Eu, nos meus processos, os mandatários que o solicitam, eu faculto o formato Word, mas é, digamos assim, uma disponibilização que faço, não é? Mas não é obrigatório, não é obrigatório. E, efetivamente, o sistema poderia permitir isso. Por outro lado, o sistema tem também a gravação da audiência, mas não tem a transcrição das gravações. Nós estamos em Portugal, não temos, portanto, a estenografia, mas, por exemplo, no Brasil é utilizada a estenografia. Eu fui visitar tribunais no Brasil em 2004 e, de um dia para o outro, estava todas as declarações
produzidas pelas testemunhas e a decisão do juiz, que também tinha sido feita oralmente, integralmente reproduzida no processo. Estamos a falar em 2004. E hoje existem, de facto, ferramentas que permitem, portanto, a transcrição da gravação em texto, sem haver a necessidade de, designadamente em sede de recursos, os mandatários recorrerem a empresas de tradução, portanto, de transcrição especializada para o efeito. Mas isto é, já existem essas ferramentas, não estão adaptadas para os sítios. Ou seja, de facto, a evolução foi grande, mas, por outro lado, ainda existem muitos aspectos que devem ser melhorados. Passando para a segunda parte, relativamente às plataformas de informação jurídica, que o Sr. José António Barreiros já falou em parte, de facto, a questão da informação jurídica, ela tem que ser ordenada, não é? Portanto, de acordo com determinadas metodologias de sistematização, para que a informação seja relevante no momento e para quem dela precisa. Isso tem vários aspectos. Tem a arquitetura de desenvolvimento, que implica ter sistemas de rede, ter equipamentos, tem que haver uma prévia experimentação, portanto, com criação de fluxos de tramitação, tem que haver, portanto, tem que o sistema ser de fácil utilização pelos seus destinatários e, por outro lado, tem que haver uma atualização permanente. Portanto, isto, para que haja, de facto, uma verdadeira plataforma de informação jurídica nos tribunais, tem que haver uma atualização permanente das aplicações e dos conteúdos neles existentes. Houve um cineasta, fotógrafo e produtor alemão, o Wenders, que ele disse isto: de que me adiantaria receber 100 jornais ao dia? Ficaria mais informado? E eu pergunto, que adianta nós termos 200 acórdãos a dizer a mesma coisa? Estamos mais cientes dos termos em que podemos instaurar uma ação, ou que podemos recorrer, ou que o juiz pode decidir? O problema está na forma como essa informação é sistematizada e é agrupada com tudo aquilo que o Dr. José António Barreiros já disse, não é? Portanto, não basta nós termos muito. Aliás, muito recentemente ouvi que era uma das missões a implementar pelo Ministério da Justiça atual, que todas as decisões dos tribunais ficassem disponíveis online. Eu não tenho nada contra, mas qual é o benefício disso? É que se não houver um tratamento das decisões, há uma proliferação dos conteúdos, sem haver, de facto uma identificação de qual é o sentido jurisprudencial dos tribunais da relação, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, para que efetivamente haja uma segurança por parte dos utilizadores. Portanto, é isso que está em causa. Portanto, não interessa, na verdade, nós termos uma grande quantidade, porque depois o que vai acontecer é que temos tanto que, na verdade, não sabemos por onde principiar a fazer, portanto, os atos processuais. E, portanto, tem que haver uma definição do universo de informação que interessa, doutrina, legislação, jurisprudência, pareceres, informações, enfim, todas estas questões que têm que ser classificadas por áreas do direito e que têm que ser disponibilizadas por temas, pelas fontes do direito, e tem que haver, digamos assim, uma atualização permanente também de acordo com os próprios destinatários. Por exemplo, nós atualmente temos um trabalho extraordinário que é feito pelo Diário da República, eletrónico com legislação consolidada. Eu não sei se porventura todos utilizam esta ferramenta, mas quando, por exemplo, a portaria 280/2013 que eu tive que consultar para a terceira parte aqui desta apresentação, esta portaria 280/2013 já teve várias alterações, não é? E por isso aparece aqui do lado direito legislação consolidada, que é um aspecto relevantíssimo. Muitos não têm conhecimento deste recurso. Depois há aqui esta análise, que são os dados gerais, enfim, estes elementos, que são elementos relevantes para compreender o elemento teleológico da própria legislação, dos diplomas que são produzidos e que podem ser relevantes, inclusivamente, até em termos como se alegam os factos, não é? Porque se efetivamente existem
determinados parâmetros que foram tidos como básicos para a elaboração dessa legislação, e eles devem ser invocados, designadamente, quando haja dúvidas de interpretação. Portanto, esta legislação consolidada é, de facto, muitíssimo importante, inclusivamente permite visualizar por artigo ou, inclusivamente, fazer o download na versão PDF integral, portanto, da legislação consolidada. Portanto, isto está disponível no Diário da República eletrónico. Mas, além desta legislação consolidada, existe também a chamada legislação em linguagem clara. Isto é, para os decretos-leis, só está disponível para os decretos-leis ainda. Para os decretos-leis existe um resumo que é feito pela equipa do Diário da República Eletrónico a explicar qual foi o sentido da criação daquele diploma. Por exemplo, neste diploma, diz o que é este diploma, este decreto-lei. Portanto, tem um novo programa de apoio político à habitação, e depois o que é que vai mudar, explica ponto a ponto, portanto, o que é que aquele diploma veio portanto, prever, o que é de facto importante. É claro que depois a questão que se põe é, pode o cidadão invocar esta informação disponibilizada, designadamente quando essa informação tem reflexos interpretativos na sua relação com os organismos do Estado? Será que pode ou não? Bom, o artigo 6 diz que a ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas. É interessante, porque quando inicialmente esta legislação em linguagem clara foi disponibilizada, já na altura do chamado digesto, não constava esta referência, sem valor legal. Não constava. Passou depois a constar, muito recentemente, mas não constava esta referência. Portanto, as pessoas que lessem a legislação em linguagem clara, não dizendo que não tinha valor legal, eu entendo que poderiam invocar aquilo que estava expresso perante os organismos do Estado. Agora, claro que colocaram sem valor legal para salvaguarda. Depois existem as bases de dados de jurisprudência, que nós conhecemos, só selecionei aqui duas, que é, portanto, da DGSI e do Tribunal Constitucional. O problema destas bases de dados é que, efetivamente, tem várias funcionalidades de pesquisa, vários campos, várias opções, mas, de facto, não existe uma pesquisa global. Por exemplo, não é possível fazer uma pesquisa de todos os tribunais, não é possível fazer um cruzamento de pesquisas entre os vários campos. Há uma limitação dos resultados de pesquisa, que são 250, não há tal pesquisa inteligente, portanto, por aproximação da maior relevância, por exemplo, a apresentação das custas de parte, aquela decisão do Tribunal Constitucional, que agora muito recentemente havia a inicial, que era, portanto, da inexistência da obrigação do depósito do preço, mas depois era represcriada a legislação anterior ou não. Portanto, isto aqui, quando se pesquisa uma coisa, não aparece a outra, não é? E ela é, de facto, muito relevante. Portanto, há aqui uma inexistência de refinamento da pesquisa, tanto de pesquisa dentro ainda dos resultados de pesquisa, não há, de facto, os descritores não estão classificados. Portanto, os tribunais da relação de Lisboa usam os descritores, a relação de Porto usa os descritores, portanto, não se diz outros descritores, e é muito difícil fazer uma pesquisa só pelos descritores. Aliás, eu raramente utilizo esta base de dados. Eu utilizo a base de dados usando o Google, usando os vários critérios de pesquisa do Google, e consigo refinar as bases de dados através do Google. Portanto, eu consigo obter resultados através do Google melhor do que a própria base de dados. O que é uma questão que é relevante para nós aferirmos em que termos é que esta informação é disponibilizada. O mesmo sucede em relação às bases de experiência do Tribunal Constitucional, em que efetivamente não há uma organização, classificação temática interna que seria muito relevante, é certo que os de acordo estão todos disponibilizados, mas falta, portanto, esse refinamento interno. Passando estas duas, digamos assim, estas duas partes mais, digamos assim, históricas, iria então para a terceira parte, que talvez será que levante mais questões, que são as questões intraprocessuais. Questões que no âmbito da informática, algumas questões, não todas, evidentemente, algumas questões que podem suscitar alguns problemas também e interpretações diversas. Uma delas tem a ver com a data de notificação da prática dos atos processuais.
o artigo 248 e o artigo 255. O artigo 255 nas notificações antes mandatários diz que, portanto, esta notificação presume-se feita no terceiro dia posterior ao da elaboração, ou no primeiro dia útil seguinte, se não o for. E, portanto, temos aqui uma presunção de notificação. Primeiro, aquilo que a jurisprudência tem considerado é que esta presunção é estabelecida em benefício do notificado. Portanto, ainda que a leitura apareça no sistema como sendo em data anterior ao terceiro dia que é presumível a notificação, esta presunção só pode ser elidida pelo próprio notificado em seu favor. Ou seja, de que efetivamente não conseguiu ler aquele texto, aquele ato processual, aquela notificação, até o terceiro dia posterior à data que o ato foi elaborado. Conforme cito aqui dois acordos, um acordo da relação de Évora muito recente, de 8 de fevereiro de 2018, em que diz precisamente que esta dilação é sempre em favor do notificado, sempre um prazo que o mesmo, portanto, sendo um prazo que o mesmo beneficia sempre. E o outro acórdão da relação de Lisboa diz também que é uma presunção que apenas pelo notificado pode ser elidida, provando ele que não foi efetuada a notificação ou que ocorreu em data posterior à presumida. E, portanto, não serve o critério da leitura efetiva por tal desidrato não se encontrar elencado no texto legal. O funcionário do tribunal consegue saber o dia e a hora em que o ato foi lido, porque aparece efetivamente. Eu, como magistrado, consigo ver quando é que o mandatário leu o ato processual, porque diz lá, lido em o dia e a hora, diz expressamente. Mas eu não posso tomar essa informação que consta do processo para elidir a presunção de notificação do terceiro dia. Portanto, isto aplica-se não apenas aos atos praticados pelo Tribunal, mas também, portanto, entre os mandatários. Outro acordo da relação de Évora diz, não fazendo tal normativo qualquer alusão à leitura do documento, mas apenas à data da sua elaboração, tal leitura não tem a virtualidade de eludir a presunção de conhecimento no terceiro dia útil seguinte. E o acordo da relação de Coimbra, de 9 de novembro de 2010, diz que esta presunção é também estabelecida quanto às notificações entre os mandatários. Portanto, o regime é exatamente o mesmo, o texto legal é o mesmo e a presunção também. Portanto, nenhum mandatário não pode invocar que, por exemplo, as contra-alegações, agora não são contra-alegações, agora é resposta às alegações de recurso, que sejam extemporâneas porque o mandatário leu no primeiro dia. Não, portanto, tem que contar a partir do terceiro dia. Um outro aspecto é, se há uma discrepância, isto é um acórdão muito recente, uma discrepância entre a data oposta e a data certificada. Isto é, quando há uma notificação, geralmente as notificações dos tribunais não dizem a data, portanto diz ver data certificada pelo sistema, é o que diz, não é? Mas nas notificações entre mandatários pode ocorrer que haja a posição de uma data que é diferente da data em que é enviada. E este foi exatamente um caso em que isso aconteceu. Em que na notificação, por exemplo, foi colocada a data de 7 de junho de 2018, mas foi enviado ontem. Portanto, constava no ofício, não é? Que estava remetido ao outro mandatário o dia de hoje, mas a notificação foi enviada ontem. Qual é que prevalece? Este acórdão vem dizer que o que prevalece é o que consta sempre em benefício, não é, do destinatário, releva a data incerta na notificação. Ou seja, se o mandatário se enganou e colocou 1 ou 2 dias depois, o que conta é essa data, não consta a data em que foi efetivamente enviado, porque o que estava aqui em causa, efetivamente, conforme foi dito neste acordo, está aqui uma questão de, digamos assim, de um processo, foi invocado o princípio do processo justo e equitativo, e, portanto, que o mandatário recebeu a notificação tendo uma data e considerou essa data e não esteve a ver a data da certificação do sistema.
Portanto, é um aspecto que é relevante. Um outro aspecto, efetivamente, que se tem colocado em termos do uso da informática nos tribunais é o uso, precisamente, do correio eletrónico. Esta possibilidade foi eliminada com a exclusão da linha D do número 2 do antigo 150 do Código de Processo Civil 95, que é o atual 144. Portanto, no artigo 144 do Código de Processo Civil não consta a possibilidade da prática dos atos processuais por correio eletrónico. Tem entrega pessoal, tem envio pelo correio, portanto, a tramitação eletrónica, portanto, pelos sítios e tem também a telecópia, mas não tem o correio eletrónico. E a questão está em saber, e se houver justo impedimento? É possível ou não o envio por correio eletrónico? A jurisprudência tem entendido que não, isto é, que ainda que haja justo impedimento, e qual é o justo impedimento? O justo impedimento é a indisponibilidade, a impossibilidade de aceder aos sítios, não é? Para submeter o ato processual. Se houver essa impossibilidade e que tem que ser invocada a título de justo impedimento, o mandatário tem várias formas para praticar o ato, que é entrega pessoal, envio por telecópia e envio por correio registado. Não tem a possibilidade de uso de correio eletrónico. Porquê? Porque no artigo 144 não consta o uso de correio eletrónico. E já vamos ver porquê. Porque, efetivamente, conforme resulta do artigo 144, número 8 do Código de Processo Civil, quando a parte seja patrocinada por mandatário, havendo justo impedimento para a prática dos atos processuais, nos termos indicados no número 1, estes podem ser praticados nos termos do disposto no número anterior. E qual é o número anterior? O número anterior, no número 7, diz: entrega na Secretaria, remeta por correio sob registro e envia através de telecópia. Ou seja, não consta o envio através de correio eletrónico. É claro que tem que se aferir qual é a natureza do justo impedimento. E, portanto, aquilo que os tribunais têm decidido, designadamente este acordo que eu faço aqui referência, de 22 de janeiro de 2015, da Relação de Lisboa, é que esse justo impedimento depende da comprovação da inexistência de culpa, da negligência ou da imprevidência da parte. Portanto, não basta dizer que não sei trabalhar com os sítios para que dessa maneira não possa praticar o ato, não é? Portanto, é esta, digamos assim, a razão de ser deste acórdão. Aliás, neste caso em concreto, até nem foi essa a invocação. A invocação que neste caso foi invocada, foi sustentada, foi que era um procedimento cautelar e, portanto, que o uso através de correio eletrónico permitiria, de tramitação eletrónica, portanto, pelos sítios, permitiria à parte contrária tomar conhecimento da sua própria posição, imediatamente, para os autos principais. E por esse motivo foi invocado que não iria praticar o ato pelos sítios, não é? E o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu, nesse caso, que não era justo impedimento. Quanto à natureza da violação desta regra, da prática do ato por correio eletrónico, a jurisprudência maioritária, eu cito aqui dois acordos, um da Relação do Porto e outro da Relação de Coimbra, entendem que é uma nulidade processual. Portanto, é uma nulidade processual que implica a recusa da prática do ato. Isto é muito importante, designadamente, porque o envio de uma oposição, de uma contestação, ou até de umas alegações de recurso por correio eletrónico, no entendimento que é uma nulidade processual, tem por consequência que o ato não se considera praticado e, portanto, com a respectiva consequência. Contudo, portanto, isto inclui também a própria prática de atos de notificação pelo Tribunal. Portanto, o Tribunal, se enviar, por exemplo, um acórdão da relação por correio eletrónico, por exemplo, acontece muitas vezes que, enfim, há conhecimento por parte do mandatário, através das listas das sessões, não é? De que houve uma decisão do Tribunal da Relação, que diz lá provido parcialmente,
que é isto, não é? Portanto, pede para que lhe seja enviado, porque depois o acórdão é remetido por correio postal, portanto, pede que lhe seja enviado por correio eletrónico. Isto não vale para início de contagem de qualquer prazo, não é? Porque a inadmissibilidade do uso do correio eletrónico vale quer para os mandatários, quer para o Tribunal. Ainda que o Tribunal o faça, não tem valor processual. Portanto, pode servir para conhecimento, sim senhor, o mandatário recebe por correio eletrónico, mas não começa a contar prazo absolutamente algum, só começa a contar a partir do momento em que é notificado. Contudo, o Supremo Tribunal de Justiça tem um entendimento diverso, tem tido um entendimento que constitui uma mera irregularidade e foi no âmbito de um recurso interposto. Portanto, se entender que o envio por correio eletrónico não implica nulidade, mas implica, portanto, uma mera irregularidade e que deve a parte ser convidada à prática do ato através das formas que estão previstas no número 7 do 144 do Código de Processo Civil. É uma interpretação que, apesar de minoritária, é do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, obviamente que a maior parte dos casos em que têm suscitado as questões tem sido nos tribunais da relação. Este caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que é uma mera irregularidade. Uma outra questão, na verdade, que se põe, e ainda existe, peço desculpa, ainda existe uma jurisprudência mesmo minoritária, que entende que é de admitir o uso de correio eletrónico. Tenho aqui a referência do Acordo da Relação de Coimbra, de 20 de 10 de 2015, mas foi o único caso que eu encontrei que portanto, reconhece essa admissibilidade. Um outro aspecto, porque já sei que a hora já está quase a terminar, é a notificação por SMS, se vale ou se não vale, não é? WhatsApp, não é? Não vale. É certo que já está previsto, através do portal do Ministério da Justiça, quando existe, portanto, alguma alteração da data, os senhores mandatários que têm o número de telemóvel registado receberem uma notificação por SMS, mas isso não vale nada, não é? Portanto, isto é, eu não sou eu que estou a dizer, é o Tribunal de Relação do Porto que o diz. Portanto, o Tribunal de Relação do Porto, por um acordo de 24 de maio de 2017, diz precisamente que estes serviços não foram objeto de regulação normativa, não constituem meios ou formas de notificação de atos processuais, não são ingeridos pela Secretaria Judicial e, portanto, que falta um ato judicial de pessoa que, para ele convocado, em virtude de ter recebido um alerta via SMS de ter sido alterada a data, é injustificada. Portanto, a pessoa recebeu um SMS a dizer que tinha sido alterado, não compareceu, não é? Porque fez fé na notificação SMS. Mas o que é certo é que essa notificação SMS estava errada e, portanto, a falta foi injustificada. E, portanto, o Tribunal de Relação do Porto confirmou. Eu não vou entrar na discussão deste acórdão, porque há um artigo que está publicado no Boletim da Ordem dos Advogados, que certamente os senhores todos conhecem, no número 3, de uma jurisprudência documentada, da autoria do Dr. Paulo Pimenta, que efetivamente aprecia este acórdão, e, portanto, eu faço referência também para consultarem. Isto é uma visão, digamos assim, talvez mais burocrática, digamos assim, do sistema, não é? Eu penso que aqui nós temos que entrar também por outros princípios, designadamente o princípio da cooperação, o princípio da lealdade, e, portanto, se o mandatário recebe uma notificação desse teor, foi um erro, mas o erro não lhe é imputável, não é? E, portanto, tem que haver também aqui a aplicação destes princípios, designadamente da correção e da lealdade, porque, efetivamente, senão, portanto, é apenas uma visão muito formalista da lei. De qualquer maneira, portanto, é um aspecto que tem que considerar. Um outro ponto tem a ver precisamente com o registro da prova no formulário dos sítios. Isto é, se têm que colocar nos formulários os nomes de todas as testemunhas ou se apenas o podem fazer no articulado e qual é a validade. Isto porque a Portaria 280 de 2013, 26 de agosto, diz expressamente que quando existam campos no formulário para a inserção de informação específica, essa informação deve ser indicada no campo respectivo, não podendo ser apresentada unicamente nos ficheiros anexos. Isto é, não basta, segundo a Portaria,
no final do articulado da petição ou da contestação, indicar, portanto, as testemunhas. Portanto, tem que o colocar no formulário. E diz ainda, no número 2, em caso de desconformidade, é esta a questão que é mais polémica, entre o conteúdo dos formulários e o conteúdo dos ficheiros, prevalece o quê? Prevalece o que consta dos formulários, mesmo que lá nada exista. Ou seja, numa leitura, portanto, literal desta norma, resulta que o mandatário indicou na contestação o seu rol de testemunhas, mas não indicou uma única testemunha no formulário. Não tem testemunhas. Não tem testemunhas. Não tem prova testemunhal. Claro, sem prejuízo do 598, não é? Que pode sempre editar, mas fora desses casos, portanto, não teria prova. Portanto, é esta a interpretação literal da portaria. A jurisprudência não tem seguido, digamos assim, esse entendimento. A jurisprudência, generalmente, faço aqui referência ao Acordo da Relação de Porto, 27 de janeiro de 2016, diz que houve uma pretensão da desmaterialização, da eliminação, portanto, de atos que eram de complicação e para simplificação dos autos processuais, mas isto, obviamente, não pode pôr em causa a salvaguarda dos direitos das pessoas. E, portanto, não deve ser de rejeitar o rol que não foi inserido no campo de formulário respectivo, mas apenas no ficheiro em anexo. Depois, o fundamento vertido no acórdão parece-me também muito importante, mais até do que o sumário, porque no acórdão é dito que o campo das testemunhas não é um campo obrigatório. Isto é, se nada for colocado impede a submissão do ato, não. Portanto, não é um campo obrigatório, nem está mencionado como obrigatório. Portanto, neste sentido, não faz sentido exigir que expressamente se coloque quando o fez no anexo. Ou seja, ainda que esse formulário deva ser preenchido, esse preenchimento visa facilitar o trabalho da Secretaria e, portanto, que tem que introduzir os dados referentes às testemunhas e, portanto, não pode significar que a parte deixe de ter direito à produção de prova. Além de que, conforme é dito também neste acórdão, eu penso que transcrevi exatamente essa parte, depois se quiserem podem consultar, portanto, este texto que disponibilizei. Portanto, diz que, além disso, que no formulário, portanto, os meios de prova não são apenas as testemunhas, não é? Existem outros. E esses meios de prova não estão lá. Portanto, como não estão lá no formulário, não faz sentido exigir uma coisa sem exigir a outra. Não é? Ou seja, em bom rigor, tinha que no formulário o mandatário colocar também a prova pericial, a prova por documentos, etc. Não é? Portanto, a inspeção judicial, o que fosse, e não consta. Portanto, esse formulário, só por si, portanto, esta é uma interpretação que não é literal, digamos assim, da norma, mas que parece mais correta do ponto de vista dos direitos dos sujeitos processuais. Finalmente, há a questão da teleconferência e do uso de meios de comunicação à distância. Portanto, existem casos em que, portanto, as testemunhas são ouvidas obrigatoriamente por teleconferência. Está um acórdão que eu faço referência relativamente a quando a testemunha resida no estrangeiro, portanto, que não deve ser usada a carta rogatória, mas sim deve-se privilegiar, portanto, os meios eletrónicos e, de facto, a questão dos meios eletrónicos da comunicação à distância tem a ver precisamente com o artigo 502 e 507, que não tem havido uma interpretação uniforme do preceito. Porquê? Porque tem havido a interpretação com base no artigo 507 que as testemunhas são apresentadas pelas partes, salvo se a parte que as indicou requerer, com a apresentação do rol, a sua notificação para comparência ou inquirição por teleconferência. Aqui parece decorrer de forma expressa que tem que haver o requerimento. O 502 não diz isso. O 502 diz: as testemunhas residentes fora do município, já para excluindo os casos tanto das áreas metropolitanas, onde eles têm que estar presentes, são apresentadas pelas partes nos termos do número 2 do artigo 507, quando estas assim o tenham declarado a quando do seu oferecimento. São apresentadas quando estas o tenham declarado. E, portanto, a questão está que tem havido interpretações divergentes quanto a estas duas normas. Na minha
meu modesto entendimento, nós temos que diferenciar se as testemunhas são residentes no município sede do Tribunal, ou da área metropolitana, ou não. Se a parte requerer a notificação, a Secretaria procede à sua notificação. Se a parte nada disser, ou se a parte declarar que apresenta, tem que a apresentar. Portanto, tem que expressamente requerer. Porquê? Porque o 507 diz, número 2, diz requerer com a apresentação do réu a sua notificação para comparência ou a inscrição por teleconferência. Tem também que requerer a sua inscrição por teleconferência. Não basta, quando as testemunhas são residentes fora do município da área metropolitana, nada dizer. Porque o 507, número 2, exige que se requeira portanto, a inscrição por teleconferência. Assim, nas testemunhas residentes fora do município da sede tribunal, se requerer a inscrição por teleconferência, é feita uma inscrição por meio tecnológico. Se a parte nada disser ou se declara que apresenta, tem o ónus de apresentação. E, finalmente, este normativo foi alterado. Agora não há teleconferência apenas, são meios de comunicação à distância e, portanto, o meio de equipamento tecnológico que permite a comunicação por meio visual e sonoro em tempo real pode ser vídeo teleconferência, pode ser Skype, pode ser Messenger, WhatsApp, do que é que seja. Portanto, tem que haver uma criação da respectiva conta pelo serviço do tribunal, portanto, não vou usar, portanto, o magistrado não vai usar a sua conta do WhatsApp para falar com uma testemunha, não é? Como é óbvio, não é? Já vi casos que isso aconteceu, mas não vou pronunciar. Mas o que me parece é que o tribunal, através da presidência do tribunal, tem que criar uma conta e é usada essa conta, que é uma conta oficial, não é? Depois tem que haver a verificação da identidade portanto, de quem está no outro lado. Tem que haver uma conexão que tem que ser visual e sonora simultânea, portanto, não basta ser visual ou apenas sonora, tem que ser visual e sonora simultânea, e tem que haver a possibilidade de gravação no sistema dos sítios, para a prova ficar gravada. Eu já fiz um sistema por Skype para um consulado na França e, portanto, aliás, até se ouviu e viu melhor do que no sistema do tribunal. Portanto não me parece que haja qualquer limitação por essa via. E, finalmente, porque já sei que já ultrapassei o tempo e muito, há o problema dos recursos. Eu aqui nos recursos é uma matéria que, de facto, não tem havido digamos assim, um estudo aprofundado sobre esta matéria. Mas, atualmente, os recursos só se podem ser apresentados pelos sítios, pela transmissão eletrónica de dados ou pelas outras vias, portanto, quando haja justo impedimento. O que acontece é que não tem sido essa a prática. Em relação ao recurso de apelação, o recurso de apelação é, por regra, apresentado nos sítios. Portanto, as alegações e a resposta às alegações são apresentadas nos sítios. O problema maior é o recurso para o Supremo, o recurso de revista, que a prática tem sido do envio por correio, registado, sem prejuízo de haver, portanto, notificação entre os mandatários por correio eletrónico ou também pelo correio. O fundamento prático disto é que, efetivamente, no Supremo Tribunal de Justiça não há tramitação nos sítios, nem nos tribunais da relação. Agora está-se aqui a iniciar, mas ainda não é obrigatório. E, portanto, tem havido esta prática, mas é importante observar que a Portaria 280 de 2013 foi alterada em 2017 e expressamente incluiu o artigo 671. O artigo 671 do Código de Processo Civil é recurso de revista. Não é apenas o recurso de apelação. E, portanto, o que pode acontecer é que pode haver uma interpretação muito rigorosa da questão e considerar o recurso como não apresentado. E, portanto, eu não vou aqui, enfim, falar cada um destes aspectos, mas desde 1 de julho de 2017 que o recurso da revista deve ser obrigatoriamente apresentado, salvo justo impedimento, pelos sítios. Não tem sido essa a prática, mas é o que decorre expressamente da portaria, sabendo que, mesmo em relação aos processos pendentes, não é? O artigo 4º, número 2 da portaria, portanto, que faz referência ao artigo 5º, diz
que ela aplica-se a partir de 1 de setembro de 2017, ou seja, todos os processos, inclusive os processos pendentes, a partir de 1 de setembro de 2017, o recurso de revista tem que ser apresentado pelos sítios. Portanto, sem prejuízo da coexistência de um suporte físico, o ato processual tem obrigatoriamente de ser apresentado por transmissão eletrónica de dados, porque o legislador não preveu outra forma alternativa. Mais uma vez, aquilo que tem acontecido é que os tribunais superiores não têm, portanto, apreciado esta questão por uma razão prática, não é? Por uma razão meramente prática, porque, de facto, primeiro, o juiz desembargador, relator, já tem processos demasiados para estar a verificar numa admissão de recurso, não é? Todas estas questões subjacentes. E muitas vezes não aprecia. A parte contrária também não tem invocado. E, portanto, esta questão não chega à decisão nem do juiz desembargador relator que tem que admitir o recurso, nem ao Supremo Tribunal de Justiça que não aprecia. Portanto, não há, neste momento, jurisprudência relativamente a esta matéria. Agora, a jurisprudência das cautelas recomenda que, de facto, ainda que continue a ser enviado, portanto, estamos a falar do recurso de revista, estamos a falar do recurso de apelação, ainda que continue a ser enviado pelo correio, conforme tenha sido feito, para a agilização, deve ser submetido nos sítios para evitar a invocação, que é pela parte contrária, ou, efetivamente, pode ser conhecida oficiosamente pelo Tribunal da Relação que admite, ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, de que o ato não tenha sido praticado de acordo com aquilo que está previsto na portaria. E por aqui ficaria agradecendo mais uma vez toda a atenção dispensada.